Olá, Namastê! Vamos a mais uma mini aula do nosso curso sobre a história do Yoga. Na aula passada, falamos um pouco sobre possíveis evidências, ou pelo menos hipóteses, sobre origens do Yoga naquelas civilizações aqui do Rio Indo que se desenvolveram no terceiro milênio antes de Cristo e avançaram em parte do segundo milênio antes de Cristo, numa região que hoje corresponde ao atual Paquistão. E vamos lembrar que, num período subsequente dessa história, o eixo da civilização indiana continuou se expandindo e veio para aqui, para essa outra região, que hoje também tem como referência um outro rio importante, o rio Ganges. Então, ela se expandiu da região do Punjab, dos 5 rios, Punjab significa 5 rios, para a região do Doab, 2 rios, principalmente o Gango e o Yamuna. Então, esses rios que também começaram a ter ali o desenvolvimento de civilizações no segundo milênio antes de Cristo. Bem, estamos falando agora de uma era que podemos chamar de era védica. E por que era védica? Porque a principal, digamos, característica desse período, que marca esse período, é a compilação de inários, que são textos muito importantes, chamados Vedas, os Vedas originais, com seus vários hinos, e que trazem ali a base daquilo que a gente pode considerar como sendo a cultura, toda a ritualística, hinos sagrados da Índia Antiga. Segundo John Key, autor desse livro, um livro vasto sobre a história da Índia, podemos contextualizar esse período védico, a compilação dos Vedas, entre 1700 e 900 a.C. Alguns outros autores fazem alguma revisão desses períodos históricos, como, por exemplo, George Feuerstein, autor de tantas obras, inclusive esta A Tradição do Yoga, que, baseado aí numa corrente revisionista dessas teorias históricas, já traça isso um pouco mais para trás, falando até em se aproximar de 2000 anos antes de Cristo, a compilação de textos como o Rig Veda, que é o mais antigo destes Vedas. Bem, esses Vedas são considerados tão importantes porque é uma literatura sagrada e considerada pelos hindus revelada. Portanto, não estariam ali conhecimentos criados por mentes humanas, mas nessa visão, conhecimentos revelados por deuses e deusas. Então, os rishis, os videntes, capazes de receber essas mensagens e que compilariam ou teriam compilado estes textos, que originalmente também eram transmitidos pela tradição oral, não eram textos escritos. E por séculos, a tendência foi essa transmissão oral desse conhecimento, até que então ele passa a ser registrado num período posterior. E ele vai tratar de, digamos, um período da história indiana em que muitos aventam a possibilidade de uma grande invasão de povos oriundos de uma região aqui, da Ásia Central até do leste europeu, os árias, que nós também viemos a chamar a posteriori de arianos, e esses povos teriam conquistado outros que já viviam no subcontinente indiano, dravidianos, ou podemos chamá-los de não-arianos, maleixas, e que através dessas invasões houve uma dominação. Então, uma teoria muito conhecida de Max Miller, com base em aspectos linguísticos, mas também há hoje outras visões que revêem essa teoria, como de Elphinstone, dentre outros, e que não falam de invasões propriamente, mas de correntes migratórias. E não uma única corrente migratória, mas talvez sucessivas correntes migratórias. E é claro que nesse ínterim pode haver alguns conflitos, alguma resistência, mas o fato é que nós não necessariamente precisamos aderir a uma versão de maneira muito rígida, porque, creio eu, tudo isso sempre está aberto à discussão, já que essa história é muito antiga e está pouco documentada. Então não vou entrar nos méritos disso, porque deixemos os historiadores, os arqueólogos, fazerem seu serviço e irem nos trazendo muitas de suas questões e conclusões. O que para nós importa é o seguinte: o yoga já existia nesse período védico? Há menções ao yoga nestes inários chamados Vedas?
Lembremos que esses inários originais desse período, do segundo milênio antes de Cristo, são 4. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. E aí, se a gente pega um autor como, por exemplo, o próprio Feuerstein, nesse livro A Tradição do Yoga, a gente pode, de maneira assim desavisada, eu diria, e com todo respeito ao autor, né, que foi um grande estudioso, a gente pode já abrir aqui e falar, aqui sim já temos menções ao yoga. Então o Feuerstein fala de um yoga ritualístico do Rig Veda, fala de um yoga mágico do Atharva Veda. Então, a gente fala aqui, citando uma frase dele, o hino do Rig Veda apresenta o yoga solar, mas tenhamos cuidado. Por quê? Porque esses hinos não falam de yoga, falam de aspectos que autores como o Feuerstein tentam vincular a ideia do yoga. Não existe a menção ao yoga como um estado da mente, nem tampouco métodos para se chegar a esse estado, e também não existe a menção ao yogi. Tem uma passagem, inclusive, muito interessante, que é do hino 136 do 10º capítulo do Rig Veda. Então aqui o Feuerstein fala como se fosse de fato uma menção ao yogi daquele período. E eu até comprei essa ideia por um tempo, até que fui alertada por um grande professor de sânscrito, estudioso nessa área, Adriano Arpreliano, num curso que fazia com ele, de que ali não havia menção ao yoga, havia menção a uma outra, digamos, qualificação. Então, esse inário fala do Keshi, que é a pessoa de cabelos longos, supostamente alguém que participava de algum culto, alguma seita, e que a marca dessa seita era os cabelos longos. Certamente não seria o meu caso se vivesse naquela época. Não poderia participar desta seita, creio eu. Mas ele faz menções interessantes, por exemplo, lembrando que esse cabeludo leva uma poção, esse cabeludo leva o céu e a terra, leva a luz. Vou simplificar aqui, para não ler o hino inteiro. Fala dele vestido de vento, fala que ele monta o vento, como se flutuasse no espaço, ou seria uma alusão, uma levitação. Mahasiddhi, superpoder depois citado em textos de yoga, como sabê-lo, Fala também dele como sendo um sábio, amigo de todos os deuses. Amigo dos deuses, então ele adquire um poder divino, como sabê-lo. E fala também que ele tem um encanto, ele é conhecedor do desejo e da vontade, então tem de certa forma poderes interessantes. E no final desse hino, aqui essa é uma versão dos Vedas, simplificada, resumida, e no final desse hino, ele fala também de uma poção, algo que ele iria usar, para talvez alterar o seu estado de consciência e lograr esses poderes. Bem, essa poção seria o soma, claro, algo que talvez altere realmente o estado de consciência desse Keshi. Agora o fato, gente, repito aqui, é que não tem uma menção ao yogi, é uma menção ao Keshi, ao cabeludo, é uma menção ao sábio. E seria isso já alguma evidência de um proto-yogi? Não sabemos. E se não se fala de yoga propriamente, e se nessa sociedade também védica, que visava muito o ritual, o sacrifício, e concedia muito poder à casta dos brahmanes, os sacerdotes, haveria um interesse central nessa sociedade por desenvolver algo que confira ao adepto autonomia para fazer a sua própria prática? Lembre que na sociedade védica se fazia ritual para tudo, E os sacerdotes é que tinham o poder de performar esses rituais. Então, eles, claro, tinham o poder naquele período que o clero tinha na Europa medieval. Teriam eles interesse em difundir o yoga? Ou o yoga teria vindo de núcleos que estariam se desenvolvendo à margem da sociedade? Essa é a questão que deixo para a nossa próxima aula. Se o yoga não era mencionado e talvez não praticado no eixo dessa sociedade, no establishment védico, se posso assim dizer, então
teria de ser praticado ou por grupos à margem dessa sociedade védico-bramânica, ou então ainda não era praticado. Mas será que será praticado no período posterior? Vamos ver isso na nossa próxima aula. Vou ficando por aqui agora. Namastê!